Mas estamos começando tudo novamente. Vamos lá. Olá, bom dia. Você quer ser consteladora? Quer ser constelador? Então vem comigo. Eu estava gravando aqui, mas recebi um recadinho aqui no Instagram que eu tinha deixado uma música de fundo e as músicas não podem ser tocadas. E então estou recomeçando essa live, né? Eu sou Sheila Querido, para quem não me conhece, e a música que eu estava tocando era do Milton Nascimento, do Danny Black, que fala que nós somos maiores, né? Depois de várias experiências na nossa vida. Eu estava falando o que a gente não sabe, né? Até onde, quem somos nós, né? Até onde nós poderemos chegar. Bom dia, Célio, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Eu faço essa live nas terças e nas quintas de manhã, às 7h30. Hoje um pouquinho atrasada, porque a música que eu estava deixando tocando de fundo aqui não pode. Então eu recomecei a live. E quero falar sobre ser constelador. Ser constelador. O que é ser constelador, né? Ser constelador hoje é aceitar um desafio imenso, né? Aceitar um desafio de vida, aceitar um desafio que faz com que as pessoas possam olhar para si de uma forma diferenciada, profunda, olhar para um lugar inconsciente e talvez a- para alcançar uma resposta que talvez levaríamos meses, anos para alcançar. E por isso, ser consteladora é de uma responsabilidade imensa. Mas antes disso, eu quero agradecer as pessoas que tiveram no workshop ontem. Falamos sobre o pai, né? O domingo foi dia do pai. Dia do pai é todo dia, né? Mas falamos sobre essa responsabilidade nossa de ser filho do pai que nós temos. Essa responsabilidade de olhar para ele com gratidão, de olhar para ele com amor, apesar de várias coisas, né, que vivemos com eles. Muitas vezes a gente tem algum problema com o pai e não queremos ter uma relação boa com ele, queremos que ele seja diferente, né? E na verdade, o que ele proporcionou para nós, que é a nossa vida junto da nossa mãe, é maior do que qualquer outra atitude dele, é maior do que qualquer, entre aspas, né, qualquer abandono que ele pode ter deixado. A partir do momento que nós fomos concebidos, o Pai está em nós, né? 50% de nós é o Pai. Então, se a gente olhar para isso, não existe abandono. E se a gente se conecta com esse 50% do nosso Pai, que está em nós, nós não nos sentiremos sozinhos e mais, nos sentiremos capazes de realizar, né? O Pai, ele vem como uma força de realização em nós, tá? Mas, como eu combinei esse mês, nas terças-feiras eu vou falar sobre constelação, vou falar sobre ser constelador, e nas quintas-feiras falarei sobre os pais. A última quinta-feira desse mês eu não farei live, que terei um compromisso bem cedinho, mas estarei com vocês aqui de alguma forma, deixando um vídeo, uma postagem relacionada aos pais. Vamos lá, para quem não me conhece, passar por aqui, eu sou Sheila Querido, sou psicóloga há 29 anos, consteladora há 14 anos, uma jornada grande de muitas histórias, de muitas realizações, de muitas conquistas. A minha missão na minha profissão é contribuir para uma pessoa atravessar uma ponte. Sabe aquelas pessoas que têm medo de atravessar uma ponte porque está passando muita água lá embaixo? Então, a minha função é ajudar essa pessoa a atravessar essa ponte, sair de um lugar onde ela tem dor, onde ela não compreende o porquê ela passa por isso, ela não compreende por que que ela tem essa dor, seja uma dor psicológica, uma dor física, uma dor relacional, afetiva, financeira, e que ela possa sair daquele lugar e atravessar essa ponte e ir para um outro lugar onde ela possa
realizar, ter menos dores, ter mais alegria, mais satisfação na vida, mais compreensão, né? E não só ajudar, eu não levo ela no colo, né? Eu vou ensinando ela a como ela pode cuidar dela nessa caminhada, para se caso ela resolver voltar para o outro lado da ponte, que ela saiba como lidar melhor com seus problemas. Então, é promover capacidades e não fazer por ela, né? E a constelação tem isso. Como é? Como que a pessoa pode ver algo que ela não via na vida dela, que causava muita dor, e como que ela pode lidar melhor com aquilo, né? A constelação mostra para a pessoa onde é o nascedouro daquela dor, se aquela dor é dela ou não, e como que ela pode lidar melhor com aquela dor, né? Algumas pessoas falam que a constelação ela cura, não é a constelação que cura. Primeiro, só tem uma coisa que ajuda a curar, é o amor. Então a constelação contribui com esse acesso ao amor genuíno, o olhar com amor para as pessoas, né? Então, para ser constelador, se você quer ser constelador, quer ser consteladora, o que será necessário? Você, primeiro, cuidar de você. Às vezes as pessoas fazem um curso de constelação e querem que tudo seja muito rápido, né? Que o curso seja breve, que o curso é como se tivesse uma varinha mágica. Eu lembro uma vez um amigo que me acompanhava, né, nos workshops de constelação, ele falava assim, Sheila, deixa eu facilitar uma constelação agora, eu já vi como que faz. Não, não, não. Para ser constelador precisa de um preparo, gente. Precisa se olhar primeiro. Precisa aprender a atravessar a sua própria ponte, né? Então, por isso, o curso de constelação, a extensão universitária, o curso livre de constelação, ele tem todo um processo, né? Primeiro, apesar da gente ir conversando sobre ordens do amor, relacionamento de pais, relacionamento de casais, são os primeiros módulos. Nesses primeiros módulos, esses primeiros módulos existem para os alunos irem compreendendo as suas próprias questões, compreendendo o que é ser constelado, o que é ser um representante na constelação, o que é ser uma plateia na constelação, como perceber como é que existe essa questão, né? Como entender na própria pele a constelação familiar e que não é uma brincadeira, que é algo muito sério, que a gente entra no universo das pessoas, a gente entra num processo muito profundo. E não dá para a gente entrar num processo muito profundo da vida do outro se a gente não entra num processo profundo na nossa vida. Então, esses primeiros 3 módulos, dentro de 10 módulos que existe nessa jornada para ser constelador dentro de um curso de extensão universitária, pelo menos no Instituto Sheila Queridos, é para se olhar, é para se ver, né? O terceiro módulo onde a gente cuida do relacionamento de pais e filhos, é para a gente olhar mesmo para os nossos pais e olhar do lugar pequeno que nós temos de filhos e para a grandeza dos pais. E é o módulo mais desafiador, né? Porque ser humilde para os pais nem sempre é uma constância, nem sempre é um ato natural. E aí, só depois desse módulo, que aí se começa a se preparar para ser constelador. Vem o módulo onde falamos sobre pensamentos sistêmicos, pensamentos cartesianos, as entrelinhas da constelação, campos morfogenéticos, o que ancora, né, as constelações, o que dá nome aos fenômenos que acontecem dentro de uma sessão de constelação, que há anos atrás era só chamado de fenômeno e hoje se tem, né? Teve esse encontro do Bert Helling e o Rupert Sheldrake, que pôde nomear o que acontece dentro de um campo de constelação, né? Que é um campo mórfico, um campo morfogenético, são ressonâncias mórficas. E isso traz
mais, capacidade de compreensão das entrelinhas para os estudantes, né, de constelação. Mas acho que uma dos desafios maiores para quem deseja ser constelador é abrir mão, né, de todos os conhecimentos. Quem é psicólogo, quem é engenheiro, quem é dentista, quem é cabeleireiro, eh, quem é religioso, né, de abrir mão mesmo, de deixar de ladinho, assim, né, porque tudo que você já aprendeu na sua vida, na sua profissão, é muito bem-vindo com a constelação. A constelação, ela não exclui nenhum conhecimento, mas para ser constelador, precisa desenvolver uma postura única. Por quê? Um cliente vem, traz uma questão, não precisamos saber tudo da vida do cliente como um terapeuta, um psicólogo precisa, né, para poder traçar uma linha de tratamento. A constelação não existe linha de tratamento, porque em uma sessão se traz a luz e a compreensão do porquê daquele problema. Então, é uma postura de alguém que vai entrar na casa da outra pessoa, né? A pessoa vai pedir para poder descobrir o que é que está atrapalhando, o que é que está incomodando dentro daquela casa. A gente vai entrar, vai olhar, vai precisar às vezes entrar no quarto, vai precisar às vezes entrar no banheiro, vai precisar ficar só na sala, entrar na cozinha, entrar no quintal da vida daquela pessoa, né? Mas quando sair de dentro da casa, da vida daquela pessoa, em uma única sessão, vai precisar, né, encontrar o que é que realmente incomoda e deixar as pessoas ali bem, não deixar as pessoas desesperadas, não deixarem as pessoas com um monte de trabalho. A gente não pode bagunçar essa casa, entende? E é em uma única sessão. Então, qual é a postura? Primeira postura que nós precisamos, primeira postura, é a gente estar no nosso lugar de filho, olhando para os nossos pais, não os pais dos clientes por enquanto, os nossos pais com respeito e honra, independente de quem eles são. Se foram pais violentos, a gente agradece a vida e também olha para ele agradecendo a vida. Se não teve violência, né? Se não teve abusos na relação com esses pais, é a gente se colocar sim como lugar de pequeno e reverenciar sim, né? Porque um filho só vai poder servir a vida de um outro filho se ele estiver no lugar de filho. Se ele estiver num lugar arrogante, se ele estiver se sentindo melhor que os pais, fica muito difícil servir a vida de outras pessoas. Precisamos estar ali de igual para igual. Tá? Segundo, não ter julgamento, não tomar partido. Às vezes vem um cliente reclamando demais da mãe que abandonou, ou reclamando demais dos patrões, reclamando demais da empresa onde trabalha. É olhar para tudo e todos com amor. Então, isso precisa de treino muitas vezes, porque nós somos estimulados a criticar, né? Estimulados a tomar partido, estimulados a querer salvar pessoas. Constelador que tem essa tendência de salvar, ele vai, ele vai atrapalhar a vida de outras pessoas, ele não vai contribuir, né? Constelador que enche o peito e fala, eu consegui contribuir com o outro. Não, nós só facilitamos algo que o cliente não consegue ver sozinho, que muitas vezes está na esfera inconsciente de um sistema familiar, está no sistema de várias pessoas ali, né? E ele precisa olhar para todas as pessoas que fazem parte daquele sistema, seja familiar, seja empresarial, seja escolar, seja judiciário. Ele precisa olhar para todos com respeito e com amor. Nossa, mas o cliente veio falando que ele, no trabalho, ele trabalha num ambiente tóxico, que o chefe dele é tóxico, violentamente, verbalmente tóxico. É olhar para esse chefe também com amor, né? Às vezes aparece nas constelações uma questão de aborto. A gente precisa olhar para essa criança com amor. E precisa olhar para a mãe que abortou também com amor. Porque
Se é o amor que cura, se o constelador não consegue ter amor por todos dentro daquele sistema, respeito, não querer julgar, não querer criticar, não querer excluir, como que o amor vai agir dentro de uma constelação? Hein? Então, e o constelador, ele precisa estar preparado, porque muitas vezes ele vai entrar nas esferas infantis daquele cliente, onde uma dor ainda machuca. Uma vez eu facilitei uma constelação para uma moça que ela tinha muito medo de dirigir, estava começando a ter síndrome do pânico mesmo viajando no banco carona do carro. E quando a gente olhava para aquele medo, quando a gente entrava em ressonância com aquele medo, na verdade, ela não pôde fazer o luto de uma amiguinha no colégio infantil, no fim de semana, onde a amiguinha morreu num acidente de carro. E aquilo foi tão profundo para ela, tão dolorido, que ela foi guardando. E quando chegou a vida adulta, no momento de dirigir, esse pânico veio sinalizando o medo de morrer que ela teve, porque a amiguinha dela, no fim de semana, desapareceu e ela nem pôde ir ao velório daquela amiguinha, porque na segunda-feira já tinha acontecido o enterro, percebe? Então, que jeito que a gente chega até aquela dor? Com muito cuidado, né? Não pode ser assim escancarado, não pode ser de qualquer jeito. Precisa ser com muito cuidado, precisamos estar ao lado desse cliente o tempo todo da constelação, né? E mostrando para ele mesmo aquilo que dói muito, para poder desvencilhar dessa dor, precisamos entrar em contato com essa dor. Então, o constelador não pode ter pena do cliente, né? E também não pode ficar ao lado dele como se fosse a mãe dele, cuidando dele, como se ele fosse incapaz de olhar para aquela dor. Todos nós temos a nossa capacidade de olhar, né? E é tão bom quando o cliente olha, dói, mas ele consegue deixar aquela dor ali no campo e seguir a vida dele sem aquela dor, ou revisitar aquela dor e poder fazer um ressignificado daquilo de uma forma mais amorosa, de uma forma mais desprendida, para que ele possa seguir a vida dele sem aquela dor, né? Sem aquele impedimento. Geralmente as pessoas vêm porque estão sendo impedidas de seguirem a vida de uma forma fluida, de ter o seu negócio de uma forma fluida, né? E é para fluir que a constelação existe. E o papel do constelador não é de curar ninguém, e sim de facilitar, né? De acender a luz naquele quarto escuro, daquele problema que o cliente tem. É, é ter um olhar panorâmico para tudo que acontece dentro de uma constelação, né? Às vezes tem muitos representantes dentro de uma constelação, principalmente nas constelações empresariais, né? E é olhar para o sim, né? Para o amor que rege aquele sistema familiar, que muitas vezes é um amor cego, que está colocando em sacrifício alguém daquele sistema familiar. É olhar para quem, para a ordem daquela família, né? Para a lealdade daquela família também com amor, e pedir licença para que o cliente possa fazer um pouquinho diferente. E então, é também poder se despir, né, como eu falei no início, de todas as crenças que se tem, de todos os estudos, né? Os estudos vão nos ancorar, mas no momento da constelação é somente facilitador o cliente e todo o sistema familiar dele. É fazer uma leitura do que aquele sistema familiar ainda exige, ou o que o cliente ainda está olhando, trazendo para a vida dele, que não seria necessário mais, né? Ontem eu usei uma analogia no workshop de constelação, falando que muitas vezes a gente não precisa mais, a gente não tem mais a ligação com aquela questão, mas é como se algo latente ainda continuasse em nós. Muitas vezes
É como alguém que teve de amputar uma parte do corpo e sente dor naquela parte que não existe mais. Muitas vezes nós, no nosso sistema familiar, nós somos assim. Nós não temos mais aquele problema, não tem mais aquele motivo, mas aquilo parece que ainda sangra em nós. E a gente precisa olhar para aquele lugar que não existe mais e ter certeza que aquela dor não existe mais, que eu não preciso mais carregar. Mas eu fico carregando no meu mental, né, como se aquilo ainda fosse um problema meu, e aquele problema já não existe mais. E muitas vezes nós, no papel de consteladores, nós precisamos ver o que não existe mais dentro daquele sistema e avisar para o cliente: olha, esse problema era lá do seu pai, esse problema era lá da sua mãe, esse problema era lá dos seus avós, não é mais seu. Você quer desvencilhar dele e só o cliente vai decidir se quer ou não, né? E, e o gostoso, né, de ser constelador, a parte boa de ser constelador, nem sempre é o momento da constelação, e sim são os feedbacks que vêm depois de algum tempo dos clientes, né? Às vezes tem constelação que a gente não sabe se vai, como vai reverberar na vida da pessoa. E a pessoa vem falando, consegui passar no vestibular, minha mãe e meu pai continuam do mesmo jeito, mas eu continuo, eu sou mais leve quando olho para eles, não tem mais aquela dor, eu não tenho mais síndrome do pânico, eu consegui fazer o meu negócio crescer, a minha relação com meus filhos está amorosa, a gente consegue se falar, né? Eu lembro de uma senhora que eu a conheci lá em Salvador, numa viagem que a gente estava fazendo lá para o Morro de São Paulo, e numa conversa, né? Foi uma conversa, não foi nenhuma constelação, ela teve a consciência, ela teve a inteligência sistêmica. Ela falou: tem uma filha no Canadá e a única forma de eu ver os meus netos é no Instagram, é o único lugar que ela não me bloqueou. Mas estou bloqueada no WhatsApp, estou bloqueada em todas as, só no Instagram. E se eu escrevo alguma coisa, se eu elogio algo, ela não responde, né? E eu não lembro o que tinha acontecido entre elas. E aí, numa conversa, eu falei para ela meditar, né? De falar que ela trazia a filha para o coração, e ela se orgulhava de ser mãe daquela filha, e que se algo entre elas era muito difícil, que ela podia ressignificar aquilo, que ela tinha muito amor pela filha, né? E que ela era grande e a filha era pequena. E ela, né, a gente trocou o contato, aí passou um mês, ela falou: nossa, a minha filha respondeu uma mensagem no Instagram. Passaram alguns meses, ela falou: a minha filha está falando comigo, né? Então, assim, às vezes a constelação começa no coração da pessoa. E as sessões de constelação são realmente para as questões muito sérias, para as questões que realmente a pessoa sozinha não consegue, né? Então, ser constelador é ser bem diferente de terapeuta, é ser bem diferente de qualquer outras terapias que existe, né? É poder realmente entrar, como eu disse, na casa da pessoa e mostrar, né, uma porta secreta que tem lá, uma dor, né, que tem lá, um buraco que tem em algum lugar, e falar: mas esse buraco não faz parte mais desse lugar, né? Esse buraco, ele já pode ser tampado, tamponado. Você quer? Né? E isso pode transformar muito a vida da pessoa. Muito, muito, muito. Então, ser constelador é facilitar. Por isso a gente fala, muitas vezes eu falo: constelei. Não, a gente não constela ninguém, a gente facilitou algo para que essa pessoa constele. E constelar significa o quê? Que ela brilhe, que ela tome o lugar dela, que ela não fique tampando o brilho de ninguém, nem ninguém o brilho dela. É para isso. E a gente humildemente sai daquela sessão, deixa o cliente. Muitas pessoas falam assim: nossa, mas os consteladores tinham que acompanhar. Quer acompanhamento? Eu sugiro, faça terapia, né?
que a constelação também mexe muito com as pessoas, e as pessoas às vezes falam assim: "Ah, e agora?" Falei: "Faça terapia, vá para uma terapia, cuide disso, se fortaleça na terapia", né. A constelação, ela veio mesmo para trazer luz e compreensão em uma sessão desse problema que você tem, né. Se você precisa continuar cuidando para que isso mantenha a qualidade do que foi visto na constelação, mantenha na sua vida, faça terapia, né. Ou quer conversar um pouco mais? Porque o que acontece em uma sessão de constelação é de uma dimensão inconsciente, é de uma dimensão do inconsciente coletivo. Tudo que a gente fala depois de uma sessão do racional é muito menor do que a dimensão alcançada. Por isso que ela transforma as vidas, porque é lá no nascedouro da dor, não é depois, né? Então não tem nada que explique o que resolva, já se resolve dentro de uma sessão de constelação. Por isso não precisa de acompanhamento, né. Mas se você tem outras questões e deseja continuar falando disso, a terapia é um bom lugar para se falar disso, para cuidar, né, das questões racionais, porque o que era da questão inconsciente foi cuidado em uma sessão. Isso é muito forte, né, isso é muito profundo, ok? Então eu deixo aqui, para você que deseja ser constelador, eu deixo esse convite no sábado, às 9 horas da manhã. Eu farei um workshop para apresentar o curso de extensão universitária. E será gratuito, será para você tirar dúvidas, será para você saber qual o valor desse curso, da extensão e do curso livre, para você saber também o quanto não dá para mensurar o quanto você irá transformar dentro de um curso, né. As pessoas que fizeram, né, o curso, inclusive no sábado eu vou apresentar também a avaliação de alguns alunos, né, não dá para apresentar de todos, mas de alguns alunos, o quanto esse curso transforma a vida deles. Muitas pessoas falam: "Eu não quero ser constelador, eu quero fazer um desenvolvimento pessoal". E muitos deles, depois de fazer o desenvolvimento pessoal, acabam concluindo o curso e sendo consteladores, porque eles falam: "Puxa, se isso me fez bem assim, eu quero contribuir para que faça bem a outras pessoas também". Então, fica o convite, workshop em sábado às 9 horas da manhã na plataforma Zoom, para eu poder explicar detalhes, tintim por tintim, o que é ser constelador e como você pode ser um constelador também, e como você pode fazer um desenvolvimento pessoal através das constelações, tá bom? E eu convido vocês também para visitar o meu site, no meu site, Instituto Sheila Queridos, www.institutosheila.queridos.com.br, ou somente www.sheilaquerido.com.br. Lá na primeira página tem um e-book onde explico o que é constelação, passo a passo, o que é, como é constelação em grupo, como é constelação individual. E eh, também que lá tem outros cursos, cursos livres. Quer fazer um curso só de casal, teórico? Tem lá. Quer fazer um curso da sua relação com seu pai? Tem lá um curso só da relação de pai e mãe. Ah, eu quero saber sobre ordens da ajuda, de Beth Helling. Tem lá também. Tem vários cursos livres que você pode fazer em 4 horas e que possa te trazer muitos insights e contribuir também para com a sua vida. Gente, encerro essa live ficou mais curtinha. Aprendi a lição que eu não posso colocar música tocando no início, que isso o Instagram barra, tá bom? Mas deixo aí um grande abraço para vocês. Obrigada, Sandra, de ficar aqui. Sandra, se quiser conversar no particular, estou disponível para você, minha querida. Obrigada pela sua presença e até quinta-feira. Beijo para vocês. Até mais.